Aqui é o Wesley Mendes da Zion Media. No nosso último vídeo eu expliquei para você o que é um assinante para Push House. Se você não assistiu o vídeo anterior, ele vai aparecer aí no card para você. De verdade. Pausa esse vídeo aqui, assista o vídeo anterior, porque se você não entender o que é um assinante, você não vai entender nesse vídeo aqui o que são os feeds. Feeds, dentro da Push House e para qualquer rede, né, de tráfego que trabalhe com o formato push, significa fontes de tráfego. Então, toda vez que você vê feed, seja na Push House, seja em qualquer outra plataforma de tráfego, entenda como fonte de tráfego. Feed é de onde vêm aqueles assinantes. E eles podem vir de 2 pontos. E no final desse vídeo eu vou fazer uma analogia para você entender o que é um feed interno, o que é um feed externo, o que é uma fonte interna, o que é uma fonte externa, porque a gente vai lá para Exoclick para fazer uma analogia para você. Mas, se você entendeu o que é um assinante no vídeo anterior, um monte de assinante, uma rede, um aplicativo, um site que forneça assinantes são chamados feeds, são as sources. Agora, os feeds, eles podem ser de vários tipos, mas tem 2 tipos principais que preponderam no mercado, em especial na Push House. Tem o feed interno e o feed externo. O que é um feed interno? São aqueles assinantes que eles são captados diretamente por sites que pertencem, aqui no caso, à própria Push House ou ao seu programa de publishers, chamado Partners House. Ou seja, se é tráfego próprio, é um feed interno. Claro, óbvio, esse tráfego, esse feed interno, ele tende a ter melhor qualidade, pois a Push House consegue controlar a origem dele. Vou fazer uma analogia com você agora. Lembra que dentro da Traffic Factory a gente só tem um site, o Xvideos. Dentro da Exoclick, além do Xvideos, a gente tem outros sites e temos algumas redes. Ali fica fácil você entender, fazer essa analogia. Eu vou trazer isso para você no final da aula. E vou falar, essa aqui, fazendo a analogia, isso é um feed interno, isso é um feed externo. Se você viu algum vídeo anterior a respeito do mercado da Exoclick aqui dentro do canal, a gente vai deixar inclusive o último que a gente fez, você vai entender certinho lá o que é esse feed interno, o que é esse feed externo. Interno é eu controlo ele, eu controlo a qualidade, ele pertence a determinada rede. No caso aqui é da própria Push House. Ou no máximo do programa de publishers da Push House chamado Partners House. Já o feed externo são bases de assinantes. Presta atenção. Compradas, integradas ou compartilhadas com outras redes de parceiro. Veja, o feed externo, ele pode ser comprado, ele pode ser integrado e ele pode ser compartilhado. Eu não consigo, dentro da Push House, definir, olha, isso aqui é um feed comprado, isso aqui é um feed integrado, isso aqui é um feed compartilhado. Eu consigo, quando eu crio a minha campanha, definir se ele é interno ou externo, se ele é próprio ou de terceiros, mas eu não consigo definir se ele é comprado, integrado e compartilhado. Isso, óbvio, vai gerar variações na qualidade. Permite, claro, a gente ampliar o nosso alcance, mas a gente pode ter variações de qualidade. Por quê? Vai depender da origem e da atualização desses dados. É como se eu estivesse vendendo algo confiando de quem eu estou comprando. Claro, a Push House não vai comprar isso aí de qualquer um. E, além dela exigir que quem está vendendo para ela tenha qualidade, ela também vai fazer ali o controle de qualidade dela. Mas, não tenha dúvida, isso aí não vai ser 100%. Tá? Trabalhar com feed interno é muito melhor. É muito melhor mesmo.
E qual que é a importância de eu entender esses feeds, de eu saber? Porque na hora que a gente vai otimizar uma campanha na Push House, eu preciso entender esses feeds. Eu preciso entender, olha, esse feed aqui ele traz muito clique, mas é só clique, não converte, o processo não avança, a pessoa chega na minha landing page e cai fora. Cada feed, ele representa uma fonte de comportamento, uma fonte de assinante com comportamento e performance diferente. E isso é óbvio, porque seja interno, seja externo, esse comportamento, claro, ele vai variar. De site para site tem variação. Agora, quando eu vou lá no painel da Push House, eu consigo otimizar e filtrar por feed. E isso me permite excluir os que performam mal. E aqui vem um problema. De repente, se você demorar muito a perceber que aquele feed é ruim, você já vai ter gasto muito. A gente fala que quando a gente, dentro do curso Mídia Adulta, a gente tem um tutorial falando sobre a Push House. Inclusive, é um tutorial que está sendo atualizado agora em outubro de 2025. E lá a gente percebe vários níveis de contas. Quando você cria sua conta dentro da Push House, o nível da sua conta vai ser júnior, se você gastar até $500 por mês. E lá eles limitam o seguinte, olha, você pode criar no seu nível júnior, assim que você entra na Push House, até 30 campanhas por dia dentro da Push House. Muita gente fala, nossa, é muito. Não é. Dentro da Push House, não são muitas campanhas você criar 30 campanhas por dia. E ela coloca essa limitação pelo seguinte, os formatos que a Push House trabalha, para você testar, você tem que criar muitas campanhas. Eu digo para você, se você está começando 30 campanhas, 900 campanhas por mês, em um período de 30 dias, né, 30 vezes 30, dá e sobra. Dá e sobra. Não tenha dúvida disso. Agora, a partir do momento que você começa a anunciar em larga escala, gastando aí $50, $60 por dia dentro da Push House, aí o que vai acontecer? Você vai precisar de mais campanhas. Mas a Push House agora tem um sistema, agora não, já tem mais de um ano, que quanto mais você gasta, mais você vai tendo vantagens dentro da Push House. Lá no tutorial do curso Mídia Adulta eu explico essas vantagens e deixo claro que não são tão vantajosas assim. Mas você tem essa limitação. Isso, para quem está começando, é ótimo. Né? Para quem está começando é ótimo você ter ali 30 campanhas por dia, é muita coisa. É muita coisa. Mas veja só. Como aqui são vários feeds, vários formatos, de repente você inicia uma campanha, 2 horas depois aquela campanha já não funciona. Você tem que pausá-la, tem que deixar ela ali. E você não pode deletar essa campanha. Você não pode simplesmente ir lá e editar essa campanha, porque você pode criar. Agora, edição você pode editar quantas vezes você quiser. Então, algumas pessoas fazem o seguinte, olha, eu estou criando mais de 30 campanhas por dia, o que eu faço? Não, eu vou lá e mudo a campanha, edito a campanha já criada. Só que quando você edita uma campanha já criada, você perde dados. E quando você perde dados, pode ser que você venha a cair no mesmo feed ruim de novo. Então não tem jeito. Campanha dentro da Push House, você não edita ela, você não transforma, por exemplo, eu criei uma campanha, mas eu criei uma campanha de dating, não funcionou. Estourei minhas 30, mas quero criar uma campanha de Nutra agora. Eu vou lá e edito tudo. Beleza, a plataforma te permite isso aí. Contudo, você vai perder aqueles dados de dating que não funcionaram. E amanhã ou depois você vai criar uma nova campanha de dating, você não vai poder recorrer aos dados que você teve daquela campanha ruim para não cair naquele mesmo erro. Via de regra, você erra de novo. Então não tem jeito. Gerencie isso aí, pelo menos 30 campanhas por dia. Para você que está começando, dá e sobra. É pouco se você vai anunciar muito. Mas se você vai anunciar muito, logo logo você muda de nível lá dentro da Push House. Tá? O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte. Você precisa otimizar e você precisa filtrar os feeds. Excluir aqueles que performam mal. Isso é crucial para quem quer escalar campanhas mantendo o mesmo ROI. Porque afinal, nem todos os feeds entregam o mesmo nível de conversão. Você precisa saber quais performam melhor. Isso é fato. E você precisa tomar nota disso aí. Não é só a campanha, tá bom? Às vezes um feed derruba uma campanha boa. Você tem que ficar de olho nesses feeds, nessas sources, tá? E por último aqui, em resumo, eu fiz para você uma tabelinha para você entender
o que a gente falou no vídeo anterior sobre assinantes ativos e o que a gente falou nesse vídeo aqui sobre feeds. O que é e por que importa. Acompanhe comigo aqui. O que são assinantes ativos? São usuários que aceitaram receber notificações e ainda estão engajados. Por que eu fiz questão de colocar esse ainda estão engajados? Porque no vídeo anterior, quando eu explico para você assinantes ativos, e em especial, claro, se a gente está falando em assinantes ativos, eu disse para você no vídeo anterior que a Push House ela tem um critério lá para ir limpando os assinantes, aqueles que não engajam, ficam muito tempo sem clicar em notificações, mas ela só consegue fazer isso com o feed interno, com o feed externo não, tá? Então veja só, esses usuários que aceitam receber notificações e ainda estão engajados, ainda estão clicando nos anúncios, nas notificações que aparecem, esses são assinantes ativos. Por que eles importam? É o público real que vai ver os seus anúncios. São para eles que você está anunciando, tá? Eles são o seu público real, o seu público potencial. E lembra você também no vídeo anterior que esses assinantes ativos, eles têm ali uma vida útil. Agora, já os feeds, eles são fontes de onde vêm esses assinantes. Podem ser sites, podem ser parceiros, podem ser redes externas, tá? Lembro a você que o feed ele pode ser interno ou externo. E por que importa você entender o que são feeds? Ora, eles impactam diretamente a qualidade e o custo do seu tráfego, o custo da sua campanha. Se você tiver uma campanha com muitos feeds ruins, muitas fontes ruins, vai acontecer de você ter muitos cliques e não vai ter conversões. Ou, de repente, você tem pouco tráfego, só que o custo é muito alto. Então você tem que equilibrar essas balanças aqui, tá? Entenda só, se você sair desse vídeo entendendo o seguinte, já vai ser uma vitória e tanto. Um grupo de assinantes ativos forma um feed. Esses feeds, eles podem ser internos ou externos. Se você está começando na Push House, opte por feeds internos, tá? Onde a Push House ela controla a qualidade desses feeds de uma forma mais precisa. Tá? Lá quando você vai criar a campanha, você tem a opção de escolher os dois feeds na sua campanha ou apenas um deles. Eu recomendo a você que você comece com um feed interno, tá? Para testar e tal. Por mais que a própria plataforma, e até a gente entende que isso faz um pouco de sentido, via de regra, você testa algo onde o tráfego é mais barato e maior volume. Wesley, já penso um pouco diferente. Se eu for pagar um tráfego, por mais que eu queira, eu posso tentar promover ele barato no formato banner, lá na Exoclick. Agora, na Push House, em anúncios push, não tem jeito. Eu gosto de testar onde a qualidade é um pouquinho melhor, tá? É a minha estratégia, é o que nós usamos na Zion Media, tá? Mas você vai ver, lá dentro da Push House, quando você for criar a campanha, que eles falam, melhor para teste. E eles colocam o feed externo como melhor para teste. Por quê? É mais barato. Eu discordo disso aí, tá? Eu discordo e não faço dessa forma. Mas, cada um é cada um. Dá um print nessa tela aqui se você que anuncia, pretende anunciar ou pretende aumentar o seu budget dentro da Push House, você precisa entender isso aqui, tá? Muita gente, eu falo com alunos, a Push House é muito ruim, eu não tenho lucro lá, a performance das campanhas é sempre ruim. A pessoa não sabe o que é um assinante ativo, ela não sabe o que é um feed, muito menos como otimizar. Se você não sabe isso aqui, você não tem a mínima condição de otimizar uma campanha. Você vai otimizar como? Se você não sabe o que é um feed, o que é um assinante ativo, isso aqui é conceito. Isso aqui vale, lembra você, para qualquer plataforma de tráfego em formato push, que você vai anunciar, seja adulta, seja não adulta. Você precisa de saber conceitos. Se muitos ignoram conceitos, passam por cima e depois choram as pitangas lá na frente falando que, olha, não dá resultado, o tráfego é ruim, a minha otimização não funciona. Você pode estar errando conceitos. Grande abraço para você. Se você tem qualquer dúvida, se você quiser fazer qualquer comentário, deixa abaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. O nosso conteúdo aqui está cada vez melhor. E te peço, se você
para você compartilhar o nosso conteúdo em grupos de afiliados que você tem, tá? Vamos levar isso aqui, pessoal, para mais gente. Fora do Brasil, todo mundo sabe isso aqui, mas no Brasil há um foco em você fazer campanha, você fazer campanha, você fazer campanha. Peraí, não adianta você fazer campanha se você não sabe alguns conceitos básicos. Eu vejo um monte de gente explicando como você sobe uma campanha na Exoclick, na Traffic Stars, mas ninguém ensina conceito, ninguém mostra otimização. Criar é muito fácil, até a própria plataforma ensina isso aí muito bem. Agora, otimizar e ajustar aquele tráfego para a sua oferta é um bicho de 7 cabeças que ninguém explica, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações. A gente ainda tem mais um minutinho aqui nesse vídeo, que eu vou lá na Exoclick mostrar para você lá, fazer uma analogia, o que é um feed, entre aspas, um feed interno e um feed externo, lá dentro da Exoclick para você entender. Até já. Estou aqui dentro da Exoclick. Faça a seguinte analogia para você entender facilmente o que é um feed interno e o que é um feed externo. A Exoclick, ela possibilita que a pessoa, né, que tem um site opte, né, que ela monetize esse site. A Exoclick monetiza sites e nós vamos lá e compramos o tráfego desses sites monetizados pela Exoclick. Aqui dentro da Exoclick você vai ver o nome do site e você vai ver aqui em cima que tem escrito o seguinte: incluir rede de parceiros. O que são essas redes de parceiros aqui? São fontes de terceiros, de outras plataformas que, naquele esquema, ou são compradas, ou são integradas, ou são compartilhadas aqui dentro da Exoclick. Então, na nossa analogia aqui, entenda o seguinte. Pega esse site aqui, eromi.com. Esse é um site que a Exoclick está monetizando. Seria como uma espécie de feed interno. Já esse aqui, SSP, Premium Ads, é o que? É o MyBid. Isso aqui é uma fonte, é um feed externo, porque é uma rede de parceiros. Não é um site monetizado, essa SSP aqui, WPS, Premium Ad, não é um site monetizado pela Exoclick. Ele é ou comprado, ou compartilhado, ou integrado aqui na rede Exoclick. Você consegue anunciar lá, mesmo sem ter um site. Tá? Se você quiser ver só sites monetizados pela Exoclick, que seria o nosso, entre aspas, feed interno, você vem aqui e tira essa rede de parceiros e vem em aplicar aqui no mercado da Exoclick. Aí sim, aqui são todos sites, são todos feeds internos, tá? Vejam, são formatos diferentes, plataformas diferentes. Isso aqui eu estou fazendo é só uma analogia para você entender, tá? Só uma analogia para você entender a comparação lá de feeds da Push House com o inventário aqui da Exoclick, ok? Fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Se inscreva e ative as notificações. Um grande abraço.